18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite mais uma vez, querido ouvinte, pra você em 100,7. Boa noite pra você também, Karime Leão. Oi, Carlão, muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, você participar conosco também. Participe do 18 horas, mande aí um áudio, mande um alô pra gente, uma participação interessante, tá valendo. O nosso WhatsApp é o 99488-7592. Anote aí, participe. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Participe também. Mix. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise climática. Governo do estado decreta situação de emergência em todo o estado. E por causa da fumaça, o governo do Amazonas também decreta estado de emergência na saúde. Eleições 2024 começa amanhã a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão. A Amazônia brasileira tem recorde de queimadas em 24 horas. Legal, 6:02, mais uma vez, obrigado pela sua participação, começando mais uma edição do programa 18 horas, hoje é quinta-feira, 29 de agosto, o ano é 2024, no ar para você mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. É isso aí, nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e como sempre trazendo para você aí as principais notícias e os assuntos que estão mexendo com o nosso estado, com o nosso país e com o nosso mundo. 18 horas no ar e hoje nós vamos falar sobre um tema que está afetando todo o Amazonas. A seca severa que levou o governo do estado inclusive a decretar agora uma situação de emergência em todos os 62 municípios por causa dessa seca e também por causa das queimadas que não tá pouco, Karime. Carlão, o governo estadual decretou essa emergência na tentativa de acelerar as ações de socorro. Mas a pergunta que fica é, será que isso vai ser suficiente para amenizar o sofrimento das comunidades que já estão isoladas, isso desde agosto? A gente tem dito aqui no 18 horas, o desafio, é claro, é grande, as medidas precisam ser rápidas e eficientes, precisam chegar lá para quem está precisando. Todas as ações já estão atrasadas, já que deveriam ter sido implementadas há mais tempo. Afinal, tudo que estamos passando agora, a gente já sabia que ia acontecer. Foi previsto pelos especialistas e órgãos de meteorologia desde o ano passado. Olha, Karime, ouvintes, essa estiagem histórica já está causando grandes impactos, com o rio secando e a vida dos ribeirinhos ficando cada vez mais difícil e complicada. As imagens de comunidades isoladas e enfrentando dificuldades para conseguir água potável e também alimentos são alarmantes e mostram a gravidade realmente da situação. É real, Karime. E de novo, desde o ano passado a gente já sabia que ia passar por essa situação e nada foi feito. A medida, pelo contrário, a gente já falou aqui, a Defesa Civil do Estado mandou a população, estocar água e alimento. Palhaçada, né? Palhaçada, porque tem dinheiro, teria como levar insumos, água potável, favorecer essas comunidades e não dar esse conselho de estocar e guardar e usar com parcimônia água e alimentos. Bom, o governo do Amazonas decidiu também decretar estado de emergência na saúde por causa da intensificação da fumaça tóxica das queimadas, que está sufocando a população em diversas partes do estado, inclusive aqui em Manaus há dias, né, Carlão? Sim. E com ar cada vez mais poluídos, os hospitais já começam a sentir o impacto, registrando aumento significativo nos casos de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. Realmente não está fácil, está difícil respirar. Estamos sufocando literalmente aqui. Vamos saber mais detalhes sobre esses decretos de situação de emergência agora na reportagem de Odineia Araújo. No dia 5 de julho, o governo do estado já tinha decretado situação de emergência para 20 cidades das calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões. Com o avanço da estiagem e das queimadas, o governador Wilson Lima decretou a situação de emergência para os 62 municípios do Amazonas durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Estiagem nessa quarta-feira. Na reunião, também foi assinado um decreto que declara a situação de emergência de saúde pública, atendendo
seguindo recomendação do Ministério da Saúde, conforme o governador Wilson Lima. Hoje nós estamos decretando situação de emergência em razão dessa seca severa em todo o estado do Amazonas. Hoje são 77 mil famílias que estão sendo atingidas. Também estou declarando situação de emergência em todo o estado, emergência de saúde, porque a estiagem ela altera as ações no âmbito da saúde, seja na questão logística, seja nos atendimentos, porque hoje a gente já começa a registrar casos de crianças com diarreia, resultado do consumo de água não própria para consumo, desidratação e outras doenças que são próprias, que são trazidas por conta dessa questão da estiagem. A declaração de situação de emergência de saúde pública para todo o Amazonas segue recomendação do Ministério da Saúde, de acordo com portaria de fevereiro desse ano, que estabeleceu novas normas para o envio de auxílio do governo federal a estados em situações críticas e de calamidades. Com o decreto, o governo do estado pode solicitar e receber apoio federal nas ações de assistência realizadas pela Secretaria de Saúde do Amazonas. De acordo com a secretária de Saúde do estado, Nayara Maxoldi, o Comitê de Emergência em Saúde Pública, criado para atender as vítimas da estiagem, vem acompanhando a situação dos pacientes das áreas mais afetadas para intervir quando necessário na transferência de pacientes. Estaremos aí com ações diferenciadas para atender um momento diferenciado, quando se fala em abastecimento de medicamento, de insumos, acesso a consultas especializadas, a vigilância em saúde com monitoramento muito detalhado em relação aos principais agravos e doenças que refletem o período da estiagem, conforme colocou o nosso governador, as doenças diarreicas, as doenças respiratórias e outras doenças também que são transmitidas pelo alimento, pela água. Na calha do Alto Solimões estão sendo instalados purificadores de água e distribuídas caixas d'água para armazenar água potável. De acordo com o governador Wilson Lima, tanto no Alto Solimões quanto no Rio Negro, os rios já estão abaixo da cota do mesmo período do ano passado e as águas continuam descendo. Infelizmente, tem se confirmado esse agravamento do período da seca, né, de ser uma seca muito grave. Lá no Alto Solimões, o rio já está 60 centímetros abaixo do mesmo período do ano passado no dia de hoje. O Rio Negro está a 4 metros abaixo do mesmo período do ano passado. Então, tudo indica que os rios vão baixar como nunca baixaram antes. Até essa quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem aqui no estado. Os decretos de emergência ambiental e de saúde têm validade de 180 dias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo muito lindo. Acontece que todas essas ações já deveriam ter sido tomadas desde o início do ano, desde junho. Nós estamos falando já de populações, junho, julho, de populações afetadas com seca de rio. A gente está falando aqui de Envira, por exemplo. Então, todas essas ações são tardias. Isso tudo já deveria estar montado com planejamento estratégico, inteligente e principalmente responsável. Isso tudo já deveria estar acontecendo há pelo menos 2 meses, para que essas 1.000 famílias aí que já estão sendo afetadas não passassem por esse suplício de não ter água potável e esperar a esmola desesperada, a ação do governo, a ação tardia, falo novamente, porque a gente já sabia que esse quadro seria pior ainda esse ano, porque, de novo, a gente já sabia que choveu abaixo da média do esperado, então nenhum rio, nenhuma bacia aqui do estado do Amazonas voltou ao volume normal depois da seca histórica de 2023. Não tem nenhuma mágica nisso. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Por que essas ações não foram antecipadas? Não aconteceram antes dessa população estar sofrendo como está sofrendo, e não é de agora. A gente já falou aqui, em junho, julho, já tinha população com falta de água potável.
É muita irresponsabilidade. O governo, as autoridades como um todo demoraram demais para agir. E essa enrolação aí para decretar emergência só piorou a saúde do povo. Decretar emergência, deixar de decretar, a questão é que não agiu a contento, tendo informações antecipadas. Os hospitais, de novo, já estão lotados e a qualidade de vida das pessoas está piorando cada vez mais. Essa lerdeza nas decisões já vai sair caro, muito caro para o Estado, mas pior, principalmente para a população. O comércio e turismo, lógico, que já estão sentindo o baque econômico dessa situação. E se continuar demorando com essas medidas, a arrecadação e os investimentos também vão sofrer impactos. Despencar ainda mais, Karine. Exato. Realmente é uma situação bastante delicada essa, enquanto o governo está enrolando, né? Que a gente vê aí, as queimadas se espalham pelo estado, as fumaças e as queimadas estão destruindo a biodiversidade, comprometendo, é claro, a saúde dos amazonenses. Quem está sofrendo mais com isso, é claro, como sempre, é o povão, né? São as comunidades que estão vulneráveis, estão à mercê, como os ribeirinhos indígenas que já enfrentam aí já há algum tempo, já muitas dificuldades. Exato, Carlão, mas a gente aqui também já está sofrendo, a capital Manaus aqui também já está sofrendo, gente. A qualidade péssima do ar, isso vai impactar diretamente a nossa saúde e sem falar com a questão econômica. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, como é que está nesse momento a qualidade do ar aqui em Manaus? Boa noite. Muito boa noite, Karine, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Olha, vamos conferir agora, né, a qualidade do ar dessa fumaça das queimadas que vem aqui do sul do Amazonas. Tem tomado conta de Manaus, claro, afetado diretamente a rotina e até a saúde da população, né? Esse fenômeno aí que alterou a qualidade do ar tanto aqui na capital quanto no interior do Amazonas, com registros de altos níveis de poluição, está deixando a qualidade do ar desse jeito aqui muito ruim, de acordo com o aplicativo Selva, né? Esse projeto aí, Selva, mostra aqui também, através do aplicativo do site que você pode acessar, que tem aqui, logo que você encontra embaixo, você encontra algumas cores, né? Que é verde, amarela, laranja, vermelha e também esse roxo, né? Lilás aqui. E nesse momento está no vermelho. Vermelho significa muito ruim, né? E é o que está nesse momento, que aponta aqui o aplicativo Selva. Para quem nos acompanha também no YouTube, 18 Horas Mix, você pode procurar lá, vai ver nesse momento como é que está a situação. Tudo vermelho, que de acordo com o aplicativo Selva significa que a qualidade do ar está muito ruim, né? Ou seja, para que até quem não tem problema de saúde acaba nesse momento ficando complicado com essa situação aí, é com a saúde comprometida. É prejudicial para todas as pessoas, com ou sem comorbidade, essa qualidade muito ruim do ar aqui em Manaus, não é isso? Todos os bairros estão com esse registro, não é, André? E segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nesta semana uma massa de ar do sudeste do país chegou a alguns municípios aqui do interior do estado e acabou mudando a direção dos ventos e arrastando toda a nuvem, né, digamos assim, de fumaça aqui para a região metropolitana. Por isso, quando olhamos assim para todos os lados aqui da capital, a gente acaba vendo aí essas nuvens de fumaças, né? As mediações diárias do INPE mostra que nos últimos dias a Amazônia aqui no Brasil viveu as suas 24 horas com o maior número de queimadas no ano. Entre 9 da noite de terça-feira e 8 horas e 59 minutos de ontem, quarta-feira, foram aí um total de 2.433 focos de calor e mais de 100 por hora. Olha só como é que está a situação, né? E para efeito de comparação, o número é maior que o medido no dia do fogo, né? Que foi em 11 de agosto de 2019, quando foram registrados aí 2.366 focos. Foi feito todo um alerta, inclusive pelo próprio INPE, só que aí dessas últimas 24 horas, esse número que só era em 2019, 2.366 focos, em apenas 24 horas aconteceu aqui na região amazônica, que foi 2.433 focos de calor, e o INPE classifica isso com mais de 100 focos por hora, né? Esse cenário, ele tem refletido na saúde da população, que vem sofrendo aí com os impactos negativos dos fenômenos climáticos, e essa situação, né, tem preocupado especialistas, inclusive o epidemiologista da Fiocruz aqui da Amazônia, o Gesen Orellana, que fala agora pra gente vai acompanhar a fala dele. Ele fala agora sobre o prejuízo que essa fumaça tóxica, considerada fumaça tóxica, causa aí para nossa saúde.
exalamos essa fumaça decorrente das queimadas, junto com todos esses resíduos, né, acabam vindo micropartículas, né, que são partículas bem pequenininhas, né, não visíveis ao olho nu, e o ato da inspiração muitas vezes leva essas micropartículas para dentro dos pulmões, para a própria corrente sanguínea, depositando-se em diferentes regiões do corpo e gerando problemas, como eu disse, principalmente respiratórios, né? Então, é literalmente isso, colocar esse material particulado para dentro do nosso corpo e, naturalmente, nosso corpo vai reagir, fazendo reações inflamatórias e muitas vezes gerando quadros que precisam de atenção médica. 18 horas. Olha só, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do epidemiologista da Fiocruz na Amazônia, Gesen Orellana. Olha, o Amazonas está em situação ambiental devido aos focos de calor. Agora, já como a gente até conferiu também agora há pouco na matéria da Odineia, todos os municípios, né, que são 62 aqui do estado do Amazonas, já entraram em estado de situação de emergência, né? Segundo o governo do estado, durante o período de 180 dias, está proibida a prática de fogo com ou sem o uso de técnica de queima controlada. A gente tem os dados aqui que em julho agora, mês passado, o Amazonas bateu um recorde no número de queimadas, isso segundo os dados do INPE, né? O estado contabilizou 4.241 focos de incêndio durante todo o mês, sendo o maior número desde 1998, quando o órgão começou a monitorar as queimadas na Amazônia, né? Esse cenário atual é semelhante aí também do ano anterior, quando o Amazonas registrou mais de 20 mil queimadas ambientais. Outra coisa também que a gente observa é que tem essa questão das fumaças que vem ali do sul do Amazonas, mas tem muitas denúncias também nas redes sociais. São vídeos que a gente, né, que é jornalista, Sim. acompanha todos os dias no Instagram, no Telegram, em grupos de WhatsApp. A gente vê que a própria população acaba mandando aqueles vídeos, os motoristas passam pelo local e acaba filmando. Olha só, estão queimando aqui um quintal, uma área de mata. E é registro aqui em Manaus. Em Manaus. É registro daqui. De várias fumaças. Exato. Agora, se é criminoso ou não, aí basta aí a Mas o que você está investigação salientando é importante, André, que há incêndios, há focos de incêndio, queimadas aqui em Manaus, na região metropolitana e, é claro, em todo o estado do Amazonas. Então, não é uma questão que mudou a massa de ar e veio a fumaça do sul do estado, das queimadas ali do sul do estado para cá. Não, aqui em Manaus também tem muitos focos de incêndio, a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, na conversa dos amigos da imprensa. É isso aí. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h18. 18 horas. No meio das queimadas se alastram, né, pelo Amazonas todo, como nós estamos falando desde o início do programa, 168 pessoas foram presas por crimes ambientais. 5 dessas prisões aconteceram nas últimas 24 horas. Exato, Carlão. E essas prisões foram feitas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental aqui na região metropolitana de Manaus, como estávamos falando há pouco. Alguns dos presos estavam desmatando a área de preservação permanente lá no Tarumã. E quem explica essa história pra gente é o Odineia Araújo. Dizem que onde há fumaça, há fogo. O Batalhão de Policiamento Ambiental está em campo contra as queimadas criminosas e outros crimes ambientais no Amazonas. Até o momento, 168 pessoas foram detidas em operações deflagradas em todo o estado, como parte das medidas de enfrentamento à estiagem. Somente nas últimas 24 horas, a polícia prendeu 5 pessoas por crimes ambientais em Manaus e em Manacapuru. As prisões foram realizadas como parte da Operação Tamoio-Tatá, que ganhou reforço nesse período de intensa queimada. As prisões das últimas 24 horas são de 3 homens com idades entre 38 e 51 anos, detidos no bairro Tarumã, flagrados realizando terraplanagem em uma área de preservação permanente. No local foram apreendidos retroescavadeira, caminhão e motosserra. Em Manacapuru, na região metropolitana, outros 2 homens de 35
46 e 43 anos foram presos, um deles em uma olaria e outro em uma serraria sem documentação de órgãos ambientais. Hoje, os 62 municípios do Amazonas entraram em situação de emergência climática por causa da estiagem e situação de emergência em saúde pública por causa da poluição da fumaça das queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas, de junho até 27 de agosto, quase 11 mil focos de incêndio foram combatidos, sendo 930 incêndios aqui na capital e mais de 9.900 no interior do estado. O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, já embargou mais de 17 mil hectares de áreas e aplicou quase 128 milhões de reais em multas por crimes ambientais esse ano. Para ajudar no combate aos focos de incêndio no Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou a contratação de 85 brigadistas. É uma contratação que já está sendo adiantada pelo governo do estado através da SEMA e também da ADESAN. Então, esses brigadistas vão atuar nos municípios de Apuí, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Boca do Acre. Esses brigadistas contratados fazem parte ali da região e são brigadistas que já foram treinados pelas nossas equipes do Corpo de Bombeiros e são brigadistas que conhecem a realidade daquela região. Os novos brigadistas começam a trabalhar no dia 12 de setembro. Eles vão se juntar aos mais de 600 agentes que já estão em campo. Os brigadistas receberão uma bolsa auxílio durante 10 meses para atuarem junto às prefeituras. Eles serão coordenados pelos bombeiros. Em outubro, a expectativa é realizar a contratação de mais 68 brigadistas para os municípios de Canutama, Maués, Manicoré e Tapauá. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos. Olha só, em Manaus tem 2.279.000 habitantes e é a 7ª capital de estado com a maior população do país, segundo dados divulgados pelo IBGE, inclusive publicados nesta quinta-feira, Karime. Mais conhecido como hoje mesmo, né, Carlão? Quase agora. Agora. Bom, e o Amazonas se mantém aí com o 13º estado mais populoso do Brasil, com uma população de aproximadamente 4,3 milhões de habitantes. Esse crescimento populacional reforça a importância do estado no cenário nacional, especialmente considerando a sua vasta extensão territorial e a diversidade cultural aqui dos seus habitantes. Olha só, apesar desse aumento aí, a distribuição da população ainda é bastante concentrada em Manaus, que abriga, né, mais da metade dos amazonenses, todo mundo aqui na capital. Isso traz desafios enormes para nós aqui que estamos na capital, que precisa aí lidar com questões de infraestrutura, saúde e educação, além da crescente pressão, né, claro, sobre os serviços públicos. E ao mesmo tempo, o interior do estado enfrenta o oposto. Vastas áreas com baixa densidade populacional e dificuldades no acesso a serviços básicos. Isso destaca a necessidade de políticas públicas que sejam capazes de atender tanto as demandas da capital quanto as das regiões mais isoladas, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado. Karime, ainda de acordo com os dados do IBGE, o Brasil tem 212 milhões de habitantes e o estado mais populoso é São Paulo, com 45 milhões de habitantes. Roraima, com apenas 716 mil habitantes, é o estado menos povoado do Brasil. Mix. Olha só, quando são 6 horas e 23 minutos, nós vamos falar, né, de um caso que é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais hoje, ontem, né, especialmente aí. É o caso da patroa acusada de matar a babá Camila Barroso. Ela foi presa acusada de matar essa babá Giovana Costa Martins, de apenas 20 anos de idade, Karine. Carlão, e o corpo da babá foi encontrado na última terça-feira com os sinais de espancamentos em uma área de mata no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e atualiza pra gente com mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, a polícia já sabe qual foi o motivo desse crime, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, Carlão, esse é um caso que realmente ganhou uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais nos últimos 3 dias. E aí hoje a delegacia, né, a Polícia Civil aqui do Amazonas acabou
fazendo aí uma entrevista coletiva, onde a polícia trouxe os esclarecimentos, deu detalhes sobre a prisão da Camila Barroso, ela que é a principal suspeita de participação na morte da Giovana. A Camila Barroso, Karime, só para quem está nos ouvindo poder entender melhor, era a patroa e a Giovana Costa Martins era a babá de 20 anos. Essa vítima, essa jovem, ela foi contratada para trabalhar na casa da Camila e depois ela começou a ser aliciada e explorada sexualmente pela patroa, segundo as investigações da Polícia Civil. As investigações, Karime, inclusive apontaram que a Camila proibia essa jovem de manter contato aí com outras pessoas, como por exemplo, o ex-namorado que inicialmente ela acusou que teria sido a pessoa que teria tirado aí a vida da Giovana, mas a polícia já descartou inclusive essa hipótese. Além disso, ela ameaçava a Giovana caso ela tentasse sair de casa, ou seja, a menina era realmente mantida em cárcere, né? Privado, e aí, essa, segundo as investigações da polícia, ela aterrorizava a vítima com o argumento que ela teria sido esposa aí de um criminoso considerado um dos maiores líderes aí do tráfico de drogas aqui do Amazonas e que hoje está foragido no Rio de Janeiro. Inclusive, ele é procurado aí pela polícia. A gente pode falar o nome? Pode, já falou tudo. Seria aí o Mano Caio. Ela ainda negou que a casa funcionava ali como uma casa de massagem, que toda essa situação também foi bastante abordada nas redes sociais, né? De que a casa não seria uma casa de família e sim uma casa de massagem, mas segundo a polícia, a Camila também negou aí todas essas informações. Vamos conferir aí o que disse a delegada Marília Campelo, ela é delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Giovana inicialmente foi para a casa para trabalhar como babá e ali ela foi aliciada, atraída por uma vida de balada. A Camila passou a obrigá-la a ficar lá. Ela não deixava mais essa moça sair de lá, embora ela quisesse. Essa vítima era praticamente obrigada a fazer programas sexuais. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala da delegada Marília Campelo e aí a delegada também trouxe detalhes, né, sobre desde o desaparecimento da Giovana. A Giovana desapareceu no último dia 19 de agosto, né? E o corpo foi encontrado dia 20. Mas só que a família só conseguiu fazer o reconhecimento, né, do corpo dessa jovem no último dia 26, porque até então era um corpo de alguém desconhecido que tinha sido encontrado ali numa área de mata no Tarumã. A motivação desse crime, Karime, né, que foi a pergunta ali inicial que você me fez, segue sendo investigada, né? Isso porque a Delegacia de Homicídios e Sequestros ainda está com as investigações de forma muito preliminares. A Camila ali, a patroa, seria ali só a primeira peça de tudo isso. Mas o que acontece? A delegada também explicou que a prisão imediata dessa suspeita foi pedida porque ela estava com a viagem marcada para a Europa. Porque o que acontece? As investigações apontaram, né, que a Giovana, a vítima, a menina de 20 anos que teve, né, que morreu, ela possivelmente seria utilizada como mula e explorada sexualmente na Europa, né? Então a Camila, a patroa, ela já tinha tido esse contato, né? As investigações mostraram que ela já teria saído aqui de Manaus e teria levado droga para Paris. E aí então, ela tinha família no exterior, e aí agora, como ela já tinha passagem comprada e ela tem família lá, a Polícia Civil aqui do Amazonas resolveu intervir dessa forma, pedindo a prisão da Camila. Vamos ver o que diz a delegada. Camila tem passagem marcada para a Europa. A Giovana já tinha tirado o passaporte também agora em junho. Então, provavelmente haveria aí essa situação de levar a Giovana para fora. A Giovana foi torturada, foi espancada. Essa motivação nós não temos como falar agora, porque ela nega que ela tenha praticado o crime. O veículo utilizado para deixar o cadáver dessa vítima estava em posse de Camila. Para quem que ela estava mandando aquela foto? O que a Giovana teria feito ali que teria desagradado? Será que a Giovana não queria mais servir como
como mula, estava com medo de viajar, levando alguma droga? 18 horas. São muitas perguntas, né, Karime, que muita gente vai fazer a resposta, mas a polícia, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, a polícia está pedindo ajuda, né, para a população em geral, para quem puder identificar o Eduardo Gomes da Silva. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai aí a imagem do Eduardo Gomes da Silva. Ele seria, Karime, o filho do proprietário da casa onde a Giovana e a Camila moravam. Certo. Ele seria o proprietário desse veículo no qual a Giovana, né, foi levada, foi jogada, onde ela foi desovada ali no Tarumã, e a polícia acredita que ele tem algum envolvimento, uma participação. Sabe alguma coisa. Exatamente, e agora está pedindo aí apoio da população amazonense, da população manauara, para colocar. E outra foto? São as duas fotos, são a mesma pessoa. Tá. Só para poder identificar, é isso. Viu, Nathalie, um outro assunto também que está repercutindo, né, nas redes sociais aí, e você inclusive trouxe esse caso aqui ontem, que é o dos motoboys que lincharam um motorista até a morte. Como é que tá essa situação? A quantas anda esse caso? Então, Carlão, a Delegacia de Homicídios e Sequestros, né, está investigando aí a ação de motociclistas envolvidos no linchamento de Jones Mota Lopes, de 55 anos, um empresário, né? Esse crime aconteceu, como você disse, na madrugada da última quarta-feira, na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste aqui de Manaus. E agora, a Polícia Civil aqui do Amazonas já conseguiu identificar, Karime, pelo menos 3 dos suspeitos, né, que teriam ali espancado esse homem de forma brutal até a morte. Para quem nos acompanha, eram 30. Eram mais de 30 as imagens, né, esse vídeo, essas imagens, eles viralizaram, né, aquele linchamento nas redes sociais, mas inicialmente tem algumas pessoas ali que a gente percebe realmente de forma mais maçante, praticando ali as agressões, que atuaram mais, e essas pessoas já foram identificadas. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, a imagem tá aí na tela, né? A gente está falando o Klinger Luan Ferreira da Costa, conhecido como Ferreirinha ou Pestinha, o Francisco de Oliveira Galvão Neto e o Ayan Ferreira de Souza. Eles estão com as prisões temporárias, Karime, inclusive já decretadas, viu? E as diligências estão em andamento para capturá-los. E a polícia, claro, está pedindo ajuda da população, quem souber aí sobre o paradeiro desses 3 homens. Esse caso gerou uma grande repercussão e na manhã de hoje teve aí uma entrevista coletiva. Inclusive, Karime, agora há pouco a gente recebeu a informação de que um desses homens teria sido preso pela Polícia Civil do Amazonas e estaria sendo levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Então a gente vai continuar acompanhando as informações em torno desse caso. Afinal de contas, só antes de eu encerrar, Karime, é importante a gente destacar esse ponto, que durante a coletiva a polícia afirmou que a gente não pode compactuar com esse tipo de violência, né? Agora o foco principal, é claro, é prender os autores para realizar ali, né, todos os procedimentos cabíveis, mas a gente não pode pagar o mal com o mal, né? Essa sem coisa dúvida, de fazer não, vai pra polícia, justiça, vai julgar, vai ter advogado, vão ouvir justiça as com partes. as próprias mãos. Até porque as testemunhas indicam, né, que o motorista, depois de ter atropelado o entregador, ele teria parou, tentado negociar, né? Sim, e tentado conversar. Mas vamos acompanhar e qualquer novidade você traz pra gente. Obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Boa Nathalie. noite. Boa noite. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. E agora, Legal, Carlão, Karine. vamos falar dos bastidores da política local. Cíntia Blink tá chegando na área. Tá chegando aqui. Bem, Cíntia. Conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, com a gente Cíntia. agora. Boa noite, Blink. Então, a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e TV começam amanhã de manhã. Tem horário, inclusive, não é isso? cedo, Boa né? noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá... Oi? Tá me ouvindo? Claro. Ah, então tá bom. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Sim, dia 30, né? Já tinha anunciado aí essa data. Está chegando. Amanhã o sextou vai ser com propaganda eleitoral desde 7 horas da madrugada. Mas só na rádio esse horário. Na TV a gente vai ter... vai até dia 3 de outubro, tá? Pra cumprir aí esse primeiro turno. São 70 minutos ao todo, todos os dias, incluindo as inserções de até 1 minuto. De 7 horas da manhã até 7h10, depois de meio-dia a meio-dia e 10, isso no rádio.
Na televisão, vai ser de 13 horas a 13h10, depois 20h30 a 20h40, até que é tarde, né? O horário final. E as inserções são vinculadas de 5 da manhã até meia-noite. E, enfim, vamos passar o dia tendo ali aquelas inserções, o programa mesmo eleitoral. Começa com Manaus Merece Mais, que é do candidato Roberto Cidade, que tem como vice ali Coronel Menezes. Ele é o que mais tem tempo, tá? Ele tem 14 minutos e 24 segundos de TV. Fala aí, 14 minutos é um tempo de uma matéria super boa, né? É um Nossa, 14 minutos é o tempo completo do telejornal, aqueles que vai antes do Jornal Nacional. É 15 minutos. Então, 15, 14, às vezes 13. É o tempo do programa eleitoral aí de Roberto Cidade. Então, Roberto Cidade tem telejornal inteiro. Um grupo político gigante, tem dinheiro, dá pra fazer, né? E tem tempo, muito tempo, quase 15 minutos aí pra fazer a propaganda dele, fora as inserções que vão ficar acontecendo. Depois vem o Manaus Mais Forte, que é de Marcelo Ramos, com Luiz Castro, 9 minutos e 39. E 20 inserções diárias. Roberto Cidade tem 30 inserções diárias de... enfim, é aquele momento que ele aparece por um pouquinho. Marcelo Ramos e Luiz Castro, 9 minutos e 39 com 20 inserções diárias. 9 minutos, vamos lá, 10 minutos, vamos dizer. É muita coisa também, gente. Dá pra fazer um programa bonito aí. Todo dia, 10 minutos, todo dia, 10 minutos. E aí a gente vai ter Ordem e Progresso, que é Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo, com 8 minutos e 10 e 15 inserções. 8 minutos também dá para trabalhar. Aí vem Davi Almeida com Renato Júnior, que atualmente é o prefeito, né? 7 minutos e 35 segundos, além de 14 inserções diárias. A Mamandel e Nancy Segadilha, eles terão 2 minutos e 10 segundos. Aí é uma matéria só, uma matéria mais longa. Uma matéria especial. Uma matéria especial, digamos assim. Isolados, a gente tem ali o Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos, que não tem tempo direito a horário eleitoral gratuito, e porque os partidos deles, né, não atingiram a cláusula de barreira, aquela que fala que cada partido ou federação teria que ter pelo menos 5 parlamentares dentro do Congresso Nacional, entre deputados, senadores e tudo mais. A ordem que a gente vai ver: primeiro a aparecer vai ser a Mamandel, que é aquele rapidinho, 2 minutos e tanto. Depois Roberto Cidade, que é o 15 minutos. Marcelo Ramos, praticamente 10 minutos. Capitão Alberto Neto, acho que ele ficou com quase 10 também. Davi Almeida, a gente tem ali por volta disso. E a propaganda vai até o dia 3 de outubro. Então começa amanhã e até 3 de outubro seremos bombardeados aí. E não vale, assim, na primeira vez, assiste algum deles, assiste um dia pra você saber aí as propostas, saber o que cada um fala, em que cada um tá apostando. É interessante. Se você não vê, tudo bem, eu vou te contar aqui, mas assiste. Legal, é bom. Blink, o prefeito Davi Almeida, ele finalmente revelou aí o motivo, né, que o fez romper com o governador Wilson Lima, que levou a essa decisão, essa separação política entre o prefeito e o governador, Blink? Sim, momento de revelação, assim, sabe, que veio durante uma campanha. Hoje o prefeito Davi Almeida, ele deu entrevista lá no grupo dos 6, que são 6 portais que entrevistam ele vez ou outra. Eles até se juntaram para fazer ali, contratar uma pesquisa eleitoral que de mês em mês sai, que é do IPEM. E esse grupo, conversando com ele, conseguiu tirar essa informação. São 6 jornalistas experientes, bem reconhecidos aqui na capital, pelo menos entre jornalistas. E aí ele falou que o que causou o rompimento, porque vamos lembrar, o Wilson Lima e Davi Almeida tinham uma relação ótima, né? Tanto é que foi Davi Almeida quem indicou o vice de Wilson Lima. Em 2022 eles estavam juntos. E o esperado era que agora em 2024 estivessem juntos também. Lógico, ainda mais importante por causa da eleição, seria a resposta, mais, né? Te apoio aqui, apoio, aí você me... Tanto é que Saulo Viana, que fica nessa coisa de continuar com Davi Almeida, ele não sobe no palanque de Roberto Cidade,
o discurso dele é exatamente esse. Olha só, o acordado lá em 2022 era que ele ia me apoiar e depois eu apoiaria ele, então estou apoiando ele. Por isso que eu não estou no palanque de cidade. Bom, feita esse flashback, a gente pode voltar aqui para os dias de hoje. A versão de Davi Almeida sobre esse rompimento é o seguinte: Davi disse que tem a ver com Tadeu de Souza, porque o governador Wilson Lima queria que Tadeu de Souza passasse a ser o vice de Davi. Hoje é Renato Júnior, né? Candidato a vice, na verdade. O candidato a vice junto com Davi é Renato Júnior. O governador queria que fosse Tadeu de Souza. E aí a gente não pode ser bobo. Estamos vendo um movimento do governador. Isso tudo de acordo com Davi, tá? O governador não se manifestou publicamente para dizer que foi isso mesmo. Mas faria sentido porque, para o governador, a gente sabe que Tadeu de Souza é uma pedra no sapato dele. Porque se hoje o governador sai do cargo de governador para ir disputar eventualmente aí a cadeira de senador, ele fica sem o apoio do governo, já que o Tadeu é mais Davi. Aliás, ele é totalmente Davi e não é o Wilson Lima. E aí, sem um vice ali, sem o vice Tadeu, sem o vice colocado por Davi, o Wilson teria a chance de colocar um dele, que seria, naturalmente, Roberto Cidade, né? Poderia ser ali, já que ele sobe como presidente da Assembleia Legislativa. Mas a resposta de Davi Almeida, de acordo com ele mesmo, foi: se você convencer o Tadeu a vir para ser meu vice, aí tudo bem. Ele, abrindo aspas, as condições que ele impôs a mim, eu não aceitei. Falei para ele convencer o Tadeu. Estou esperando até hoje. É uma proposta que não tem cabimento. Fecha aspas, disse aí o prefeito. Então, de acordo com o prefeito Davi Almeida, essa foi a... motivo, a razão, esse foi o motivo. Exatamente. E tivemos como candidato a vice, Renato Júnior, que a gente já sabe que esse foi o desfecho. Agora, teria que chegar com o Wilson Lima, né, governador, e dizer: e aí, querido, foi isso aí mesmo? Me conte, porque eu acho que ele teria ali uma outra versão. Olha aí, quem sabe? Estamos aguardando, quem sabe? Ele pode dar a versão dele pra você. Infelizmente, ele não me responde os WhatsApps que eu mando. Poxa, pena. Blink, vem cá, vamos falar agora da campanha do capitão Alberto Neto, que não conta até esse momento com a presença do Bolsonaro em Manaus. A gente não está sabendo, mas ele vai ganhar um reforço do deputado mineiro Nicolas Ferreira, é isso? É isso, agora sábado. Na verdade, esse dia 30 seria marcado tanto tempo de propaganda eleitoral começando na TV e rádio, quanto o dia da vinda de Bolsonaro para cá. Só que a gente soube, né, na semana passada, que Bolsonaro não virá, porque por uma questão que, de acordo com o PL, é uma questão estratégica. Ele quer vir num outro momento, porque vamos lembrar, Bolsonaro está fazendo campanha no Brasil inteiro, tá? Porque o Brasil inteiro tem prefeito do PL e ele tem que cuidar disso, e ele vai pessoalmente fazer todas essas coisas. Então, estrategicamente e logisticamente, Manaus ficou para depois. Mas Nicolas Ferreira Júnior, que é o deputado federal, virá aí no sábado, dia 31, justamente para fazer campanha para o capitão Alberto Neto. Seriam os dois, vai ser só o Nicolas, e já está divulgada a agenda dele, o que vai acontecer por aqui. Ele vai participar de uma série de coisas, de um evento às 17h30 no estacionamento da FAMetro, enfim, vem para fazer campanha, vem com esse objetivo. E mais tarde Bolsonaro virá também, mas existe oposição sim, dizendo que, olha só, na verdade o Bolsonaro, ele desistiu de fazer campanha aqui porque ele entende que não vale a pena. Esse discurso não me convence, porque Bolsonaro já veio a Manaus muitas vezes e já demonstrou o quanto Manaus é importante para ele. Vamos lembrar que Bolsonaro tem aí a ambição, né, de fazer o máximo de prefeitos, de vereadores, para ter base para 2026. O PL também conseguir aí dominar mais governos e depois conseguir presidência, e, enfim, essa agenda que a gente já conhece, né? Sim, que é de Bolsonaro, mas é de todo mundo. Exatamente, comum. Então eu acho difícil que ele não venha. Eu acredito que ele vem sim, mas não deu certo nesse primeiro momento, e daqui a pouco ele tá por aqui. Até porque ele veio aqui outro dia. Ele já veio, né? Aqui. Pra campanha, exatamente, pra pré-campanha, pra lançamento como pré-candidato de Alberto Neto. Bolsonaro esteve por aqui. Ele até ficou doente, teve aquela situação, mas ele veio e cumpriu a agenda
trabalhando até o fim. Então acho difícil que ele abandone agora. Que sentido teria isso? Não consegue me convencer. Mas enfim, é isso. Trago mais informação para você amanhã. Obrigada, Blink. Até amanhã. Valeu, Blink, 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho na sequência, hein? De Brasília, nós vamos falar sobre a tão aguardada e querida BR-319. Nosso assunto é instantes. 18 horas. E agora conferindo o tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, e é com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Segundo o Climatempo, continua prevendo pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus, as chances de chuva são de 12%. E a umidade relativa do ar fica entre 49% e 85%. Mix. Legal, Karine Leão, 6h45, e agora Brasília. Brasília, Carlão. Olá, Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, Cadu. hoje por vídeo. Estamos vendo o Cadu. Olha lá o Cadu. Se você quiser assistir a gente, daqui a pouquinho o programa está na íntegra, lá no 18horas.com.br. Cadu, boa noite, Cadu. Vamos lá. Me pegaram de surpresa, tava fechando o roteiro. Entrou antecipado, Tá tranquilo, tá Entrei tranquilo. antecipado, gente. Tá tranquilo, Cadu, mas tá ok? Vamos lá, boa noite. Mas tá ok? Boa noite. Tô ok, tô pronto. A gente Se vira puxa nos 30 aí, A gente Cadu. puxa uma matéria, se você quiser mais um tempinho, sem problema. Se vira nos 30. Tu arrasa, gata, é isso aí, vamos lá. A nossa tão sonhada BR-319, a nossa rota de fuga, a ligação aqui de Manaus, Amazonas, para o resto do Brasil, pois é, ela continua sendo debatida e agora o senador Plínio Valério marcou uma reunião com o diretor-geral do DENIT para tentar derrubar aquela interdição de veículos pesados, né, que eles estão impedidos de transitar na rodovia, os veículos pesados. Então, Cadu, o que a gente pode esperar nessa reunião, desse debate, novo debate agora? Bora lá, boa noite, Karine Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Karine, não acaba e nem fica pouco essa luta ad eterno pela BR-319, né? O senador Plínio Valério, agora, ele está fazendo uso do seu peso político e agendou para a semana que vem, provavelmente, uma reunião com o diretor-geral do DENIT, o senhor Fabrício de Oliveira Galvão, para tentar derrubar esta ordem que partiu do DENIT Amazonas de suspender o tráfego de veículos pesados em boa parte da estrada, né? Do quilômetro 1 até o entroncamento com a BR-230, se não me engano, lá no município de Humaitá. O senador Plínio Valério, ele disse que faltou sensibilidade do DENIT Amazonas ao tomar essa medida, justamente agora, por causa da estiagem. O tráfego de embarcações já está comprometido por causa da seca dos rios. Agora é a estrada que já está fechada por tempo indeterminado. Então o senador, ele está no interior, trabalhando aí na campanha política, mas ele mandou uma mensagem pra gente. Vamos ouvir o que ele disse. Essa questão envolvendo o DENIT, quer dizer, é mais um absurdo, né? É mais uma demonstração de o quanto os órgãos governamentais e alguns dos judiciários estão aparelhados nessa questão ambiental. Envolve aí peso na estrada, a gente entende isso, mas proibir na hora dessa de estiagem, que o Amazonas enfrenta uma tremenda estiagem, que os rios, as principais vias já secaram, os navios cargueiros já não chegam mais no porto de Manaus. Proibir é um absurdo, é desconhecimento e chega a ser uma injustiça e uma malvadeza. A gente tinha e pleiteou, eu não sei se atenderam, que pelo menos nesse primeiro minuto deixasse passar os caminhões carregando alimento e medicamento. Eu conversei com o DENIT daqui, que não tem como resolver, e vou conversar com o superintendente de Brasília. A gente vai ter que expor, é um absurdo o que vem acontecendo com a gente, só demonstra que a gente tem que estar junto, unido, querendo, objetivando para corrigir essa injustiça e conseguir o que a gente tem de direito. A 319 não é favor, não é esmola, não é bondade, não é um direito que nós temos e vamos continuar assim. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério explicando de forma bem sucinta o que é importante. Estamos falando de abastecimento, de alimentos. Não é nem direito, é uma necessidade absurda que nós temos. Ele está
falando que a gente precisa receber alimentos e medicamentos. Seria muito bom que o senador esclarecesse isso para a ministra Marina Silva, que a gente não quer passear na BR. Né? É muito ignorante, no sentido de que não tem noção do que está falando e da besteira que fala para a imprensa. Acontece que a gente não quer passear de carro na rodovia, não, ministra. A gente está falando de alimentos e medicamentos. É um acesso básico que eu acho que a gente aqui no Amazonas merece ou não. E todo mundo tem esse acesso, Cadu. todos os estados. E aí, Cadu? Cadu, faltou você ligar aí, falta acionar. Oi, querida, desculpa. Agora sim, diga lá. Foi mal. Pois é importante a gente frisar que essa decisão do DENIT Amazonas, ela foi técnica, né? Foi baseada em critérios técnicos, né? Mas aí a conversa com o DENIT Nacional do senador Plínio Valério vai ser uma conversa política. O Plínio Valério, ele vai apelar para a sensibilidade do diretor Fabrício, que, claro, ele vai dar aquele jeito, né? Ele vai ver o que está acontecendo, quais critérios aí que o DENIT Amazonas usou para mandar fechar a BR-319, e aí vai dar aquele jeitinho político para tentar se chegar a um meio termo. É isso que acontece quando um parlamentar vai até um órgão do governo e vai pedir ajuda, porque a decisão técnica foi dada e agora vai fazer o ajuste político para se tentar chegar a um ponto. Então vamos ver se essa via vai ser desbloqueada, o que é preciso fazer, se por que está bloqueada e o que está faltando para desbloquear. Então alguma coisa tem que ser feita, ou para apressar o desbloqueio ou desbloquear parcialmente, algo tem que ser feito, porque ele está certíssimo quando diz que o abastecimento já está comprometido, não pode piorar, né? Exatamente. Ainda mais nesse período de seca total, que as coisas não chegam. E Cadu, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que altera regras para licitação em estados e municípios com situação de calamidade pública reconhecida pelo governo. Texto ainda tem que passar, né, claro, pelo Senado. Mas qual a mudança mais importante aí desse projeto de lei? Tem a ver com a gente aqui, né, Cadu? Claro, isso mesmo. Eu trouxe aqui esse assunto justamente, eu trouxe esse assunto para a gente abordar aqui, Carlão, porque ele é de absoluto interesse para a gente, para o estado, e também para os estados do norte e do centro-oeste que estão aí sofrendo com a seca na Amazônia, com a seca no Pantanal. Na verdade, esse projeto de lei que vem da base do governo, ele atualiza duas medidas provisórias que vão vencer agora em setembro. Uma dessas medidas provisórias flexibiliza as regras de licitação, justamente para atender os estados em situação de calamidade pública, e outra medida provisória, ela concede crédito aí de 2 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul. Essas duas medidas provisórias foram lançadas há um tempo atrás, provavelmente em maio, durante aquela calamidade, né? E a gente até falou sobre esse assunto aqui nos 8 horas, que essa medida provisória ia ajudar o estado do Amazonas naquela expectativa de calamidade pública. Agora a nossa realidade já estamos dentro da realidade da calamidade pública, né? Então por isso que esse projeto chega e se encaixa perfeitamente na nossa necessidade. Atualmente, Carlão, a lei de licitações, ela já prevê a dispensa da própria licitação em situações de calamidade, mas aí tem um limite. Essa lei, ela impede que obras e serviços que são contratados pelo poder público tenham prazo de entrega, que tem prazo aí de entrega de depois de um ano, elas tenham o que chama de aditivo de preço e de prazo. Ou seja, se a obra passar de um ano, ela vai ficar parada, porque por conta da calamidade tem um certo prazo, um prazo exíguo, não pode continuar depois de um ano. E aí acaba que a obra fica tal. É uma baita, e aí o que acontece? E esse projeto de lei, ele vem acabar com essa situação. O Estado, com esse projeto de lei, o Estado ou a Prefeitura vai poder contratar sem licitação, estando aí em situação de calamidade pública, e ainda vai poder recontratar a empresa até o fim dos trabalhos. E aí vem aquela... é bom, mas também é muito ruim, né? Porque é bom porque flexibiliza, justamente no momento de altíssima necessidade, porém abre espaço para a corrupção. Então vamos ser justos nessa história, porque isso daí abre caminho para que outros serviços, outros tipos de serviços não necessários, não essenciais, caiam, entre na roda aí da prestação de serviços sem licitação, e abre a margem para
para a corrupção que a gente sabe que existe, né? Então essa que é a questão, muda nesse sentido, flexibiliza geral, Carlão e Karime. Isso aí. Cadu, então agora um minutinho final traz pra gente as rapidinhas do dia. Rápidas. Bora de rapidinha, falando um minutinho do Elon Musk, né? Esse duelo aí. E aí, fecha ou não fecha? Esses dois. Acho que é namoro. O ministro... Eu acho. Ódio é amor, né? Já me falaram isso, eu né? acho que é namoro. É namoro ou amizade? Eu acho que é namoro. Fala. Olha, o ministro do STF, essa briga aí, o Moraes, em uma decisão tomada hoje, agora à tarde, mandou bloquear as contas das duas empresas do Elon Musk. Tanto a Starlink, que vende internet via satélite, quanto a rede social X, o antigo Twitter, né? O objetivo, de acordo com a decisão judicial, é garantir o pagamento das multas que o STF tem aplicado às empresas do Elon Musk. Ontem à noite, Karime, essa novela tá desde ontem, viu? O Moraes emitiu uma intimação mandando o Elon Musk indicar um representante no Brasil para que possa, porque ele tomou essa decisão, porque o Elon Musk anunciou o fechamento do escritório do X aqui no Brasil. Como a ordem não foi respeitada pelo Elon Musk, alegando medo de que o representante seria preso e tal, o Alexandre de Moraes tomou essa segunda decisão. E aí começou aquela história de que o Twitter ia parar de funcionar no Brasil inteiro. Aqui em Brasília rolou um bafafá, né? Um buchicho na Câmara dos Deputados, parlamentar aí dizendo que a rede parou geral e tal, mas não aconteceu nada por enquanto, né? O Twitter continua funcionando. Então, essa história virou um jogo de gato e rato. Essa história de Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cadu. Tchau, galera. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, acidentes domésticos envolvendo crianças. Atenção para esse dado, hein? Aumentou, hein? De 8% em todo o país, em todo o Brasil. Um aumento significativo. A cada hora, cerca de 13 crianças são internadas, Karime ouvintes, por conta de lesões não intencionais. E, Carlão, 90% desses acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção e cuidado adequado dentro de casa. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. Um aumento de quase 8% no número de internações de crianças e adolescentes devido a acidentes foi registrado em todo o Brasil no ano passado, segundo um levantamento das Aldeias Infantis SOS. Esse é o maior crescimento desde o ano de 2019, período pré-pandemia. O estudo é baseado em dados do DataSUS e revela que foram contabilizadas 119.245 internações por lesões não intencionais entre as crianças de 0 a 14 anos. Um aumento significativo em relação às 109.988 ocorrências do ano anterior. Os acidentes com quedas aumentaram em 10,33% no ano anterior, enquanto as sufocações tiveram um crescimento de 11,24%. Outras causas que também apresentaram alta foram as queimaduras, afogamento, acidentes de trânsito e acidentes com armas. Manuela Beltrão é mãe da Madalena, de apenas 2 anos. Ela compartilha com a gente o caso de queda que aconteceu com a sua filha durante uma brincadeira e levou a pequena a precisar de um procedimento cirúrgico. Ela sofreu um acidente, a gente estava brincando de esconde-esconde na rua e ela tropeçou no próprio pezinho e caiu de boca no chão. A gente decidiu ir no pronto-socorro porque estava sangrando muito. E então, quando a gente chegou no pronto-socorro, eles fizeram a avaliação e quando o especialista foi fazer a avaliação, ele percebeu que o dentinho dela tinha entrado para a gengiva. E então, ela foi para a cirurgia, fez a extração e quando eles estavam fazendo a extração, ele percebeu também que o dentinho do lado estava solto e ela ficou sem os dois dentinhos da frente. A cada hora, cerca de 13 crianças são internadas no Brasil devido às lesões não intencionais. 90% desses casos de acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção e cuidado adequado. A pediatra Larissa Equino destaca que as crianças exigem supervisão constante. Um momento de distração é o suficiente para que um acidente aconteça. As crianças menores exigem supervisão constante.
As crianças maiores, apesar de terem uma maior liberdade de movimento, elas também exigem supervisão constante do adulto. É muito importante que o adulto não se distraia com tela. Então, 5 minutos que você se distrai olhando o WhatsApp é o tempo que pode acontecer um acidente. Por mais que pareçam que estão muito independentes, crianças são crianças e elas exigem um cuidado especial. Entre os anos de 2022 e 2023, houve um destaque para os casos de afogamento, que aumentou em mais de 76%, e de sufocação mais de 52%, seguido aí de intoxicação, que subiu 36%. O sufocamento atingiu principalmente as crianças menores de 1 ano, com um aumento de 9%. O maior número de mortes se deu em crianças de 1 a 4 anos. A principal causa foi sufocação, responsável por mais de 986 casos em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa, essa é a primeira vez que acidentes de trânsito não são a principal causa de morte, visto que sufocação ultrapassa em números de casos o número de mortes de lesões não intencionais, com 31% na totalidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. O ministro Alexandre de Moraes manda bloquear contas da Starlink, empresa de Elon Musk. Na manhã desta quinta-feira, falha no sistema de GPS cancela voos no maior aeroporto do país, o de Guarulhos, em São Paulo. Atleta de natação Gabriel Araújo conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Brasil vai ter nova onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus na primeira semana de setembro. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os casos de linchamento têm aumentado em Manaus e devem ser investigados a fundo. Ainda é crime no Brasil executar suspeitos. O certo é levá-los a julgamento regular. Na maioria das vezes, a possível reação a um crime contra o patrimônio acaba resultando em um fato mais grave, um assassinato. Uma pesquisa da Universidade do Amazonas apontou mais de 345 casos de linchamentos no estado entre 2011 e 2020. Este ano já são mais de 10. Os linchamentos não podem se tornar comuns nem rotineiros em Manaus sem que seus responsáveis sejam identificados e também punidos. Os linchamentos podem até revelar a revolta de parte da sociedade com a impunidade e com a falta de segurança, mas apoiá-los ou deixá-los impunes é flertar com a barbárie, que não ajuda em nada a melhorar a segurança no Estado. A segurança pública o Estado deve ser cobrada diretamente das autoridades. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.